Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Chegamos a mais uma aula de farmacologia. Hoje é a aula de número 2. Tivemos na aula anterior o estudo da farmacocinética, né? Abordando a introdução a nossos estudos farmacológicos. Hoje nós vamos abordar a farmacodinâmica, que é continuação do nosso estudo sobre farmacologia. A farmacodinâmica estuda o que o fármaco faz com o nosso corpo, não é? Enquanto a farmacocinética estuda o que o corpo faz com o fármaco. Para darmos início ao nosso estudo de farmacodinâmica, é bem importante saber que, para que haja uma eficácia do medicamento no nosso organismo, tem que haver as formas adequadas de administração. E para que isso aconteça e que haja essa eficácia no nosso organismo, devemos atentar pelos 9 certos da administração de medicamentos, que é, primeiro, paciente certo, segundo, dose certa, terceiro, medicamento certo, quarto, horário certo, quinto, administração de medicamento certo, sexto, anotação correta, o sétimo, orientação certa ao paciente, o oitavo, a compatibilidade medicamentosa, que deve ser certa, e o oitavo, que é a autonomia, ou seja, o direito do paciente recusar a medicação, caso ele venha a rejeitar e não querer que seja realizada a administração de medicamentos. Como falei anteriormente, a farmacodinâmica procura estudar o que o fármaco faz com o nosso corpo, né? A ação desses medicamentos no nosso corpo faz com que as substâncias químicas no organismo sejam secretadas, ou seja, o estudo da farmacodinâmica estuda como ele é absorvido e excretado pelo nosso organismo. Existe em fundamentos da farmacodinâmica um conceito de meia-vida dos fármacos, ou seja, todo fármaco tem uma meia-vida, desde a sua administração e a absorção e a excreção, certo? A meia-vida é um conceito cronológico que indica o tempo em que a grandeza considerada a metade de seu valor no organismo é eliminada, ou seja, enquanto o organismo está sendo absorvido e ao mesmo tempo ele vai fazer sua ação e vai ser eliminada pelo nosso organismo. Ele tem o objetivo, né, de orientar quanto à posologia, a forma certa, adequada de administração de medicamento. E normalmente a maioria dos fármacos tem um período de 5 ou 6 meias-vidas. A biotransformação metabólica dos fármacos acontece geralmente no fígado, que é o principal órgão envolvido na biotransformação desses fármacos. Outros órgãos também podem participar desse processo. A biotransformação é a mesma coisa que transformação metabólica, em que ocorre o processo de reações químicas, ou seja, onde os fármacos vão ser mediados por enzimas e que vão se converter a um composto diferente do originalmente administrado. Eles são captados por receptores, né, que de forma agonista ou antagonista. A forma agonista refere-se às ações estimuladas provocada por uma resposta e que leva ao aumento de ativação e a diminuição da atividade celular. Já o antagonista age de forma como bloqueador dos receptores, diminuindo a sua resposta nos neurotransmissores, podendo diminuir ou anular a ação, ou seja, o efeito agonista. Os objetivos da biotransformação geralmente é facilitar a excreção desse fármaco. Esses períodos ocorrem em dois grandes períodos, que é período de fase 1 e período de fase 2. No período de fase 1,
é o metabolismo dos fármacos pelos processos de oxidação e redução da hidrólise. Já na reação de fase 2, é a propriedade em que o fármaco tem de se conjugar a um receptor ou uma proteína para ser biotransformado. O processo de biotransformação inclui a geração dos metabólitos ativos ou tóxicos. Vou mostrar aqui só uma pequena imagem para vocês entenderem que a maioria dos fármacos, vejam só, todos os fármacos, quer dizer, eles passam por um processo de recepção, tá? Eu falei sobre o agonista, que é, no caso aqui, ó. Todo medicamento funciona como uma chave. As células, ou seja, os receptores, funcionam como uma fechadura. Se o fármaco entra no organismo de uma forma natural, que é a forma agonista natural, ela entra com uma chave que bate, ou seja, encaixa perfeitamente, certo? Dando uma resposta biológica para o nosso organismo. Já a chave modificada, que é o agonista modificado, ele tem uma chave que é modificada, a fechadura, e que esse formato agonista modificado não vai ter tanta eficácia. Já a chave falsa, que é o agonista, ele vai ter uma chave diferenciada, tá? Uma chave diferenciada onde não vai ter o encaixe bloqueando, onde não vai acontecer a resposta biológica, ocasionando bloqueio, tá bom? Vejam só. É importante saber também que, deixa eu ver aqui o slide, o processo de excreção dos fármacos pode ser feito por várias vias, tanto como vias à base de pulmão, via renal, né, que é a principal, tem as lacrimais, tem a mamária, que é através do aleitamento materno, e o mecanismo de excreção pelos rins acontece no sistema renal, né, pela filtração dos glomérulos, que são responsáveis pela filtração do nosso sangue, onde vão ser eliminados todos os fármacos já sintetizados. Vai uma imagem só para mostrar a vocês como é esse processo de excreção renal. Aí nesse sistema, né, de filtração dos medicamentos ocorre a cinética de primeira ordem, onde é o mecanismo pelo qual a fração constante do fármaco presente no organismo é eliminada por unidade de tempo. Ou seja, trata-se de um sistema não saturável, sem transportadores biológicos. E o metabolismo hepático e a secreção tubular são fenômenos importantes para esse processo. Alguns fármacos não são sintetizados a nível celular e nem são expelidos pela filtração dos glomérulos. Aí o metabolismo hepático e a secreção tubular são importantes para esse processo de degradação, ou seja, de absorção e eliminação desses medicamentos. Na cinética de ordem zero, o sistema de eliminação de fármacos por meio de enzimas metabólicas e transportadores químicos faz com que o sistema de eliminação seja saturável, ou seja, para que ocorra depende da dose da concentração do fármaco. Aí, nessa parte de cinética de ordem zero, a quantidade constante de fármaco será eliminada por unidade de tempo, ou seja, com mais eficácia de eliminação pelo sistema renal. Os receptores de fármacos dos canais de íons são geralmente receptores à base de proteínas presentes na membrana de células e tecidos, o qual o fármaco irá agir. Esses receptores organizam-se em canais
da membrana e regulam o fluxo de íons. São 3 os estágios de conformação desses canais, que ele pode ser fechado, aberto e ainda inativado. A ativação dos canais de íons por potencial de membrana ocorre quando a membrana celular se abre e libera íons de sódio, potássio e cálcio. Esses íons irão permitir a passagem do fármaco do sangue para o interior da célula. E também a ativação dos canais de íons por interação com o meio, com um agonista, que são receptores ionotrópicos quer dizer, que ocorre quando os fármacos encontram um receptor específico sem precisar ligar-se a um íons. O agonista é um receptor, ou seja, uma proteína que se encaixa perfeitamente ao fármaco. A ativação dos canais de íons pode ser por estimulação também mecânica ou de vias de agentes intracelulares. Ocorre quando alguns íons presentes no interior da célula ajudam na absorção do fármaco pelos canais. Não há uma ligação do íon ao fármaco. A estimulação dos receptores pode ser mediada pela ação do sódio, do potássio e provindos de um inferior da célula. Vamos agora só diferenciar um pouquinho sobre os fármacos agonistas e antagonistas, tá? Os agonistas são fármacos que geralmente agem para provocar uma resposta celular referente ao aumento, ou seja, a ativação ou diminuição, a inibição da atividade celular. São fármacos que encaixam-se perfeitamente nos receptores celulares, como falei anteriormente, dando uma resposta eficaz. Já os fármacos antagonistas são fármacos que agem como bloqueadores, como falei anteriormente. Eles bloqueiam os receptores, ou seja, diminuem as suas respostas nos neurotransmissores e faz com que haja uma diminuição ou anulação total do efeito do agonista, onde esses fármacos que são a aversão dos receptores acelulares. Agora temos aqui também algumas subdivisões dos fármacos antagonistas, que eles podem ser parcial, de forma em que não anula totalmente o efeito, mas pode diminuir 50% ou 60%, 80% o efeito. E eles podem ser reversível ou não. O agonista tem o poder de reverter a ação o agonista tem o poder de reverter a ação do antagonista quando é reversível, ou se der para inibir a ação do antagonista. O antagonista pode também ser competitivo, quando impede o agonista de se encaixar ao receptor, competindo com ele mesmo. Vamos agora falar sobre a interação medicamentosa. Em relação à interação medicamentosa, é importante perceber que nos medicamentos existe uma resposta farmacológica, tá? Ou clínica, a administração de uma combinação de medicamentos, onde 2 ou mais medicamentos combinados para uma resposta terapêutica. Ou seja, se combinarmos alguns medicamentos, eles vão ter uma resposta bem mais terapêutica contra determinadas doenças. E existem vários tipos de interação medicamentosas. Um dos tipos em relação ao medicamento com medicamento. Tipo, como exemplo, como uma interação entre 2 medicamentos diferentes, que é aquela ocorrida entre um antiácidos e um anti-inflamatório. Ou seja, os medicamentos antiácidos podem diminuir a absorção dos anti-inflamatórios. Quando o paciente for iniciar um tratamento com anti-inflamatório, verifique todos os seus medicamentos, se ele usa-se principalmente, inclusive, os antiácidos. Uma das interações medicamentosas também é a questão do medicamento e alimento. Vejam só, o leite ou alguns alimentos à base de lácteos podem reduzir a absorção dos medicamentos tetraciclinas, diminuindo seus efeitos terapêuticos.
Oriente sempre o paciente para que faça essa ingesta desses alimentos 1 hora após a administração dos tetracicrinos. Aí vem a interação medicamentosa com bebida alcoólica, ou seja, as bebidas alcoólicas podem aumentar a toxicidade hepática, principalmente do paracetamol. Oriente para que o paciente não ingerir bebidas alcoólicas enquanto esteja fazendo tratamento com paracetamol. E vem a questão da interação medicamentosa com o exame laboratorial. Ou seja, durante o tratamento com amoxicilina, o exame de urina pode indicar uma falsa presença de glicose na urina. Ou seja, sempre que for coletar algum tipo de exame laboratorial, verifique se o paciente está usando algum medicamento. Pois, como vocês sabem, né, e acho que já deu para captar, todos os medicamentos são absorvidos, são eliminados. No caso aqui dessa amoxicilina, ela vai causar esse aumento de glicose na urina, que pode, se o paciente não relatar que fez o uso de amoxicilina, pode ser diagnosticado com alguma outra doença, ao invés de ser a questão de eliminação do medicamento pela urina. Em relação às medidas em farmacologia, devemos sempre atentar pela relação da dose-resposta. Vejam só. A relação quântica entre dose administrada e a resposta farmacológica obtida. Veja só. À medida em que se aumenta a dose, há também o aumento de magnitude do efeito, ou seja, diz respeito ao valor proporcional entre dose administrada e efeito do paciente. Ou é o mesmo que dizer que cada dose administrada em fase proporcional, de acordo com a prescrição, vai causar um certo efeito no paciente. Dose efetiva mediana e dose DE50. Veja só. Quando uma determinada dose de fármaco é capaz de produzir efeito terapêutico em 50% de uma população experimental, trata-se de benefícios de uma medicação benéfica ao fármaco que pode trazer para um indivíduo. Todas as medicações têm reações, né? Têm efeitos colaterais e tem sua toxicidade. Se uma medicação traz em um paciente um efeito terapêutico de 50% experimental em um público, uma população, ele é considerado uma dose efetiva mediana. Uma dose letal mediana é aquela dose representada por DL50, em que a farmacologia faz uma avaliação de toxicidade da substância. Esses testes visam classificar um composto de acordo com sua capacidade de causar efeitos letais ou tóxicos. Se a dose causar a morte de 50% da população num determinado período, se tem a dose letal da população daquele fármaco. Através da DL50, as substâncias podem ser classificadas de acordo com seu potencial de toxilógico, tá? E vem o índice terapêutico, que é o IT. É uma relação entre a dose letal e a dose efetiva, que é o DL50 e DE50. É utilizado para expressar o grau de segurança do medicamento. Quando o IT apresenta um valor de dose de toxicidade mediana muito próximo do valor da dose efetiva mediana, diz que esse medicamento é tóxico. Mas quando esses medicamentos que possuem valores de IT acima de 10 são considerados seguros. Também no estudo das medidas de farmacologia, nós utilizamos o cálculo de gotejamento, que vocês vão só ter uma parte hoje do estudo sobre cálculo de gotejamento mais teórico. O prático vai ser na próxima aula, onde esse cálculo é para administrar os fluidos, os soros, na dosagem correta conforme a prescrição médica. São unidades equivalentes a gotas e microgotas e unidade de tempos em horas e minutos. Medidas em farmacologia.
A fórmula para o cálculo de gotejamento no período de horas para gotas é de gotas igual a volume por horas vezes tempo. Observação muito importante é que uma gota equivale a 3 microgotas. A forma que se calcula o cálculo de gotejamento no período de horas para microgotas é microgotas igual volume em horas. Uma gota equivale a microgota. Sempre lembrem disso. Medidas em farmacologia. Fórmula para cálculo de gotejamento no período de minutos para gotas. Gotas igual a volume vezes 20, que faz parte da fórmula, por tempo em minutos. Uma gota sempre vai equivaler a 30 microgotas. E outra forma, que é para o cálculo de gotejamento no período de minutos para microgotas, uma microgotas é igual ao volume vezes 60 por tempo em minutos. A farmacodinâmica ela é um estudo, como falei anteriormente, né? Muita gente acha um pouco chato, incompreensível, mas, gente, é muito fácil o estudo da farmacodinâmica. A gente vai sempre abordar o que o fármaco faz no nosso corpo, né? Faz com o corpo do ser humano. Vamos fazer uma leitura mais aprofundada de farmacologia. Vou mandar alguns exemplos para vocês de alguns textos de estudo para vocês se aprofundarem. Hoje a aula é mais light, vocês não vão ter muita coisa, mas eu quero que já deem uma olhada nessas fórmulas. Vou passar também um exercício já respondido para vocês, explicado para entenderem melhor, tá certo? Espero que gostem e tenham entendido. Qualquer coisa, estou aqui para tirar a dúvida de vocês. Até daqui a pouco.